Bom dia. Gravando. Bom dia a todas, todos, todes. Eu sou Anne, uma mulher preta, cabelos pretos, já com algumas mechas naturais brancas, cacheado. Eu estou vestindo uma blusa listrada verticalmente, tem laranja, preto, branco. E eu estou extremamente feliz de estar aqui hoje com vocês. Um enorme prazer estar participando dessa conferência, nessa sessão, além do Freire e freirianos. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma troca extremamente produtiva. Bom, como vocês podem ver, né, o título do resumo, que eu e a minha orientadora, a professora Juliana Tavares, eu não sei se ela vai conseguir estar aqui, talvez em algum momento ela consiga entrar, mas foi um trabalho feito por nós duas. O título é Por uma Educação Libertadora e Humanizada. Tá passando para vocês, gente? Tá, ok. Então, aqui, a gente colocou, na realidade, seria o resumo na íntegra, então fiz alguns destaques e eu vou comentar com vocês, que, na realidade, eu achei que o tempo fosse de 5 minutos, então não vou usar os 10, e a gente tem mais tempo, então, para conversar sobre, tá? Então, a proposta desse resumo foi apresentar uma situação real de um contexto escolar, que foi relatada pela professora Gláucia Xavier, do IFMG, e a ideia, né, trazendo essa situação, é que a gente possa refletir sobre as competências necessárias para a atuação docente. É claro, sobre o olhar do pensamento freiriano, e a gente também usou algumas ideias de Brunner. E a situação que foi relatada, ela envolveu uma estudante transexual que se sentiu, durante uma aula de educação física, excluída, né, por ser uma mulher trans, e ela se sentiu desconfortável, porque o professor propôs uma atividade de rolamento, e aí tinha o lado das meninas, o lado dos meninos, eles precisariam rolar um em cima do outro. Nessa situação, a estudante relatou, né, que de fato se sentiu desconfortável, então, num comportamento assim, o que Brunner chamaria de defesa, a vontade dela foi fugir desse conhecimento por não saber lidar com aquela situação constrangedora. Então, trazendo a situação, né, óbvio que a gente está colocando aqui de uma maneira bem resumida, mas a ideia desse exemplo é para a gente ilustrar e refletir sobre a importância do enorme cuidado que cada professora, cada professor deve ter, não só com o conhecimento pedagógico do conteúdo, mas também com a maneira correta de passá-lo, né, respeitando as diferenças individuais e permitindo a inclusão como valorização dessas diferenças, sempre a favor do pluralismo. E essa importância de nós, como docentes, conhecermos, né, o contexto dos nossos estudantes. Então, Paulo Freire, ele defendia a educação como um ato político e como prática libertadora, devendo permitir que os oprimidos superem essa condição e recuperem sua humanidade, né? Freire, ele apontava que ensinar exige, dentre tantos aspectos, né, competências específicas, mas exige muito saber escutar, ter generosidade, humildade, segurança, querer bem ao nosso educando, né? E essas características, algumas que eu citei aqui, a gente tem relacionado, mais atualmente, bastante com o que a gente tem chamado de competências socioemocionais. Essa reflexão da condição docente, ela tem norteado a minha pesquisa, a minha caminhada no doutorado, que tem como título esse aqui que eu estou mostrando na tela para vocês, mais uma homenagem aí para o nosso patrono. Me movo como educador, porque primeiro me movo como gente. Aspectos socioemocionais da atuação docente na rede federal à luz das neurociências. Essa pesquisa, ela está sendo desenvolvida no âmbito do Programa de Neurociências da UFMG, e para minha orientadora, a professora Juliana Tavares, e para contextualizar um pouco mais essa conversa com vocês e linkar melhor com o resumo que a gente submeteu, eu vou me apresentar um pouquinho melhor. Eu sempre acreditei no poder transformador da educação, e por isso eu me tornei professora. Meu campus de origem, de atuação, é em Manaus. Eu estou em Belo Horizonte, mas eu sou amazonense, sou manauara, e eu sou professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM, no campus de Manaus. Então, aqui no nosso mapinha, esse país gigante, a região norte do país. Eu tive a oportunidade, o privilégio de atuar em 3
regiões diferentes, em IFs, em 3 regiões diferentes do Brasil. E aí, considerando toda essa grandiosidade, a diversidade do nosso país, eu comecei a pensar sobre como a história de vida dos professores influenciam na sua atuação. E aí, durante a pandemia, eu fiquei pensando mais ainda em relação às emoções dos professores, né? Como elas também são importantes para o processo de ensino-aprendizagem. Então, o meu projeto de doutorado, ele envolve o que os pesquisadores têm chamado de teaching brain, né? O cérebro docente, o cérebro que ensina, e eu estou interessada em entender como as emoções do docente, da docente e seu contexto social e cultural impactam seu ensino. Então, a minha pesquisa ela envolve a investigação da natureza contextualizada das emoções, especificamente das competências socioemocionais de docentes que atuam na rede federal, especificamente em institutos federais, nas diversas regiões do Brasil. Então, até a imagem que está sendo projetada tem o mapa do Brasil, com a localização das nossas instituições federais, mas o meu foco vai ser especificamente nos IFs. Até coloquei aqui alguns dados mais recentes da plataforma Niro Peçanha, a gente tem atualmente, né, os dados dessa edição da plataforma Niro Peçanha, 635 campi, né, espalhados pelo Brasil e uma média de 40 mil docentes. Então, considerando, né, que é o foco do evento aqui, o conceito de educação popular e emancipadora, cunhado por Paulo Freire, os institutos federais, eles assumem uma importantíssima função social. Inclusive, ontem, não sei quem teve a oportunidade de participar, mas fiquei bem feliz de escutar a fala da pró-reitora de extensão, né, do IFRJ, que está apoiando o evento, e é bem isso, assim, em relação ao papel dos IFs aqui no Brasil. Então, eles têm essa importante função social, porque tem uma parcela extremamente representativa da diversidade popular brasileira. Então, por isso, a necessidade constante da reflexão a respeito da prática pedagógica adotada pelos docentes que atuam nesses institutos, não só nos institutos, mas aqui o foco são os institutos, e esses professores, essas professoras têm que estar comprometidos com o alcance de uma sociedade mais justa, onde as relações devem ser mais humanas e permeadas por menor desigualdade social, livres de preconceitos, tolerantes e respeitosas à diversidade. Eu realmente só me programei aqui para a gente falar bem geral, mas estou super à disposição, aqui é o meu contato, quem quiser trocar um pouquinho mais, vai ser um prazer, e eu estou animada demais para escutar todos vocês. Obrigada. Muito obrigada, Anne. Foi uma linda apresentação, um trabalho muito bonito, e com certeza a gente vai ter mais oportunidade de falar mais sobre ele na discussão. Como eu tinha falado, né, nós vamos pular agora a apresentação de Fabiana e Lucelma, e vamos chamar Rosângela. Se Rosângela preferir também passar para depois, nós podemos chamar outra pessoa. Pode ser, Rosângela? Você prefere depois? Nós não estamos te ouvindo, está mudo o microfone. Se você puder, nos controles do Zoom, né, na parte abaixo da sua tela, bem no canto esquerdo. Isso. Sim. Então, eu tive um problema, me perdoe pelo atraso, mas eu não estava conseguindo acessar o Zoom aqui, estava indo para todas as outras salas, mas eu não conseguia entrar, não sei o que houve. Vou tentar, então, ser mais sucinta possível, né, porque eu já estou atrasada, e vou procurar, então, expor o meu trabalho. Fiz uma pequena apresentação, é breve, não é longa, tá? Então, para a gente poder discutir. Eu perdi, infelizmente, a apresentação da colega, me pareceu, assim, que está dentro da linha do meu trabalho também, da minha trajetória de pesquisa, mas depois eu quero, sim, o contato de todas, né, para a gente manter sempre o diálogo e a troca mesmo de experiência, né? Então, vou tentar agora passar as minhas imagens, tá bom? Vamos ver. Será que vocês estão conseguindo ver?
Para a gente ainda não apareceu, Rosângela. Você precisa Não, apertar deixa... no botão verde, que fica no controle do painel na parte de baixo da tela. E ao clicar no botão verde, vai aparecer as opções do que você pode projetar para a gente. Se você ficar com alguma dificuldade e preferir enviar o arquivo para que a gente projete, nós podemos fazer isso também. Deixa eu ver aqui. No botão verde. Na tela do Zoom, tem controles do aplicativo na parte de baixo da tela, né? Então, se você Sim. verificar, tem microfone, câmera, segurança, vai ter um que vai estar em verde, projetar tela ou share screen. Aí você clica nesse verde e seleciona a tela que você quer projetar do seu computador. Se você preferir, Rosângela, eu posso colocar aqui também o meu contato, você pode me enviar. E aí, como vai levar um pouquinho até eu baixar, talvez a gente passe para o próximo e você apresenta na sequência. Você prefere desse jeito? Agora você está muda, nós não estamos te escutando. É só clicar no microfone que fica no canto esquerdo da tela. Isso. Se você quiser me enviar, Rosângela, o meu e-mail é esse aqui que eu acabei de colocar no chat. Você pode me enviar, eu baixo, eu apresento para você e você faz sua apresentação. Aí só como vai ter esse tempo de eu baixar e tal, eu vou chamar a próxima e aí depois você vai. Tudo bem? Melhor, então. Senão eu vou ficar atrapalhando mais. Não, não, fica Ok. bem tranquila. O Zoom não é um aplicativo muito intuitivo, mas foi o que a gente conseguiu para dar conta da conferência. Então, eu vou chamar agora a Valéria Bússola Martins, está aqui? Está presente? Não? Bom, vou chamar então Frederico Alves Lopes. Está presente? Também não? Ou talvez coautor, né, dessas pessoas também. Estou chamando porque a gente colocou na programação inicialmente só o nome dos primeiros autores. Mas nos cadernos de resumo, inclusive eu vou compartilhar agora com vocês, a gente tem o nome de todo mundo. Elton Messini da Costa, ou os coautores, estão presentes? Não? Manuela Bezerra da Silva? Manuela está. Está nos ouvindo, Manuela? Manuela, não sei se ela está ouvindo agora. Às vezes também ficou na expectativa de ficar mais para o final, né? Porque teve bastante gente que ainda não apareceu. Bom, eu vou chamar então Vivian. Queres que eu apresente, Maiara? Eu Maíra. Pode ser, Luciana, eu só vou baixar e eu te mando. Vou chamar a Vivian então para apresentar. Pode ser, Vivian? Só não estamos te ouvindo. Tá mudo. Acho que tá melhor agora. Não estamos te ouvindo. A Vivian vai digitar. Então, ó, por enquanto... Se quiser, eu entro na ciranda aí, enquanto as pessoas chegam. Por enquanto, nós temos a seguinte situação na sala. A Anne apresentou, a gente vai baixar a apresentação da Rosângela, a Manuela vai apresentar e a Vivian está tentando verificar aqui a questão do microfone. Mudaram a configuração para o microfone e não estou conseguindo reconfigurar. Você quer Estão tentar... ouvindo agora? Sim. Ai, Estamos que bom. ouvindo. Que bom. Estava fuxicando tudo aqui para ver se ia mudando as opções do computador aqui no Zoom, porque testaram para botar o microfone, aí tiveram que mudar as saídas de áudio. Eu não estava sabendo como, mas desculpa, gente, é confusão, viu? Muitas emoções, né? Muitas emoções. Hoje é a primeira do dia, depois que eu cheguei em casa, o computador ficou desligado.
Alguém viria antes de mim? É isso? Eu acho que alguma pessoa falou que iria se apresentar antes, então. Você está conseguindo me ouvir ou parou meu áudio de novo? Eu Estamos te ouvindo, vendo. Lívia. Não, a gente Que bom. te escuta. Ai, que bom, gente. Eu já estava aqui meio nervosa por causa do áudio. Que bom que vocês falaram. Então, eu vou... alguém antes da minha falou alguma coisa que na hora eu estava confusa aqui, tentando mexer os áudios, eu não consegui escutar. Alguém falou, eu vou... E eu tive essa impressão. Ou da sequência. Eu me coloquei para participar, só que na falta de alguém, né? Porque a gente tinha feito uma chamada, as pessoas não estavam disponíveis, mas se você puder participar, apresentar, eu vou na sequência. Pode ficar à vontade. Então, tá bom. Bom, gente, eu gostaria de dar primeiramente um bom dia para vocês. O meu nome é Vivian Martins, eu sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Deixa eu fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados, estou aqui na minha casa com um fundo com a Frida, algumas coisas no fundo, um livro, estou vestindo uma roupa azul do Peru, mas não sei se está conseguindo ver daí minha câmera, mas eu não estou de maquiagem, nada, gente, porque eu acordei, enfim, já tomei banho e vim, mas eu queria fazer colocar isso, né, para dizer assim, ó, gente, cara lavada. E eu vou falar inicialmente, também farei uma fala breve. Não consegui um tempinho para fazer uma apresentação bonita e tudo. Eu falei assim, então já que vai ficar meia boca, eu vou conversando com vocês, e aí acaba que é bom também que sobra mais tempo para a gente poder conversar. Bom, eu estou... nesse trabalho aqui, eu venho apresentar, chama Paulo Freire, Marie-Christine Jossot e a metodologia da pesquisa-formação, diálogos possíveis e inspirações necessárias para a pesquisa em educação. Bom, eu trago 2 autores que, durante a minha tese de doutorado, eu pesquisei a fundo, porque eu escrevi sobre pedagogia, então e desenvolvi também o método de pesquisa da pesquisa-formação, e eu pude aprofundar bastante os meus estudos nesses 2 autores, e eu vi uma integração muito forte entre eles, e a proposta da pesquisa-formação ser muito inspirada nas pesquisas de Paulo Freire. E depois, a Marie-Christine Jossot, que é uma autora francesa, infelizmente faleceu esse ano, ela deu uma entrevista e ela comentou realmente que Paulo Freire foi, sim, uma das inspirações que ela teve para forjar o método. Nesse processo, eu comecei a buscar, assim, quando eu li a entrevista, eu vi que ela confirmou realmente que Paulo Freire influenciou muito a pesquisa dela, eu comecei a reparar instintivamente as semelhanças. Então, eu via muita semelhança entre as 2 pesquisas, e no trabalho aqui, que eu trouxe para apresentar e conversar com vocês, eu busquei uma forma de integrar esses 2 e trazendo as semelhanças mesmo, pincelando as semelhanças entre os 2 autores. Então, o tema é esse, né? É pensar quais são os diálogos possíveis entre esses 2 autores e as inspirações necessárias para as pesquisas em educação, as inspirações que Paulo Freire traz e também Marie-Christine Jossot trazem para as pesquisas em educação. Bom, então, vou falar um pouquinho do meu contexto. Antes de mais nada, eu sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, sou pedagoga, e meu mestrado e meu doutorado foram em educação. Então, junto no meu campo de pesquisa, eu desenvolvi, utilizei a metodologia da pesquisa-formação na cibercultura, porque eu sou professora de educação à distância e tecnologias educacionais no concurso, mas, enfim, dou aula de um monte de coisa, né? A Anne, que é professora do Instituto Federal, sabe como é que é essa verticalização do ensino. A gente está aí para qualquer para toda obra. E aí, minha colega Anne até sinalizou positivo. Nós, professores de institutos federais, a gente tem essa questão da verticalização e acaba que
dar aula de várias coisas diferentes, isso é muito enriquecedor também. Bom, e eu desenvolvi durante o meu campo de pesquisa, que foi no Instituto Federal do Rio de Janeiro, uma pesquisa-formação na cibercultura. E o que é essa pesquisa-formação na cibercultura? É uma metodologia de pesquisa em que foi atualizada pela professora Edmeia Santos, que foi minha orientadora de doutorado, porque inicialmente era só pesquisa-formação, forjada pela Jossô, mas aí ela atualizou para a cibercultura, atualizou para processos de educação online, atualizou para essa cultura contemporânea que nós estamos vivendo, incluindo questões tecnológicas na metodologia. E durante a minha pesquisa de doutorado, no campo, foi no IFRJ, eu busquei uma pesquisa que eu conseguisse dar aula e pesquisar a minha sala de aula ao mesmo tempo. Então, de forma bem resumida, bem resumida, a pesquisa-formação é isso, é a integração entre a pesquisa e a formação. Nós pesquisamos processos formativos e nós desenvolvemos dispositivos de pesquisa que são dispositivos formativos de sala de aula. Um alinhamento pedagógico e a gente desenvolve esse pedagógico para responder as nossas questões de pesquisa. E o Paulo Freire está muito integrado nessa metodologia, porque Paulo Freire já dizia que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando e procurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar. E constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Então, o Paulo Freire ele, faz essa relação muito forte entre pesquisa e ensino, e o método da pesquisa-formação nada mais é do que essa integração indissociável entre a pesquisa e a formação, a educação, o ensino. Então, isso tudo ficou muito integrado. Quando eu desenvolvi essa pesquisa-formação, talvez nesses 10 minutos iniciais eu não consiga deixar tudo muito claro de como é a pesquisa-formação, mas eu tentei passar alguns conceitos iniciais para que vocês possam entender do que ela se trata e ver como ela está integrada com os ideais de Paulo Freire, né? E o objetivo dessa minha pesquisa foi buscar práticas de professores, práticas pedagógicas de professores na relação entre a cidade e os seus territórios e as escolas. Então, uma pesquisa que busca mobilidade, sair um pouquinho das salas de aula e explorar as cidades, os territórios. Então, foi sobre isso a minha pesquisa de doutorado. E quando a gente pensa os territórios, também vem muito Paulo Freire, né? Também vem essas práticas de compreensão do mundo, práticas de entender essas interlocuções que são feitas com os contextos dos estudantes. Então, Paulo Freire ele ficou muito forte na minha pesquisa e, por isso, eu quis fazer essa integração, eu acho que seria algo bem bacana. Então, quando a gente tenta pegar uma metodologia que foi forjada para a educação de adultos e busca uma perspectiva de libertação e associa com o Paulo Freire, eu encontrei alguns achados de interseção entre esses dois autores, e essa metodologia e o autor do Paulo Freire. A primeira é a compreensão dos percursos de vida e a formação dos sujeitos encontrados nos pensamentos dos estudiosos. Então, os dois estudiosos valorizam a compreensão dos percursos de vida. A Marie-Christine Jossô é uma autora que ela é muito citada nas metodologias autobiográficas por conta dessa predileção na pesquisa-formação, os estudantes narrarem as suas histórias de vida. Vivian, Então, Oi. Desculpa, Meu tempo que acabou, meu né? papel terrível de interromper, só para avisar que faltam só 2 minutos. Tá bom. Já estou nos resultados, já só pincelar os resultados e eu acabo. Muito obrigada, tá? Pela lembrança. O segundo resultado, passando essa questão do percurso de vida, são as partilhas de narrativas, que hoje eu valoriza muito narrativas
durante o processo formativo, então narrar o seu entendimento, da compreensão do que está aprendendo, da sua formação. Isso também tem muita similaridade com os círculos de cultura de Paulo Freire. Não sei até que ponto ela se inspirou, ela não mencionou assim, quais foram as principais teorias que ela mencionou para essa inspiração, mas isso eu encontrei bastante similaridade. O terceiro são os questionamentos que o processo de conscientização propõe, e reflexões sobre a tomada de consciência das pessoas com o mundo e no mundo. Então, os dois autores eles buscam essa tomada de consciência dos participantes da pesquisa ou dos estudantes, enfim, dos educandos, como Paulo Freire mencionava, da conscientização deles com o mundo, da sua libertação, da sua autonomia. E, por fim, o quarto tópico de interseção entre esses dois é que, na pesquisa-formação, o professor também é pesquisador e está constantemente pesquisando a sua própria prática pedagógica, a sua prática educacional, corroborando com esse alerta de Paulo Freire, que eu mencionei no início, que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Então, eu busquei aqui nesse resumo fazer essa síntese. Essa pesquisa ela alerta para a importância dos estudos de Paulo Freire e como eles podem contribuir para que pesquisadores possam repensar a sua própria pesquisa-formação. Então, quem utilizar a pesquisa-formação, trazer Paulo Freire, dialogar com Paulo Freire, porque a necessidade é importantíssima. Bom, então, a minha fala é essa. Agradeço a vocês pela troca aqui, e qualquer coisa a gente dialoga mais no debate. Um beijinho para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada, Vivian, pela linda apresentação. Peço desculpas um pouco pela confusão, porque eu tive que trocar de sala abruptamente por aqui, mas a gente agora vai passar a apresentação para a Rosângela. Eu vou fazer a apresentação de slides, tá bem, Rosângela? Sim, obrigada, mãe. Imagina. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Deixa eu... Vocês veem a tela inteira? Ainda não. Ainda não? Apresentação. Agora sim? Ainda não. Tem que pôr no habilitar edição, mãe. Ah. Ok, só um minutinho. Vamos tentar novamente. Apresentar. Conseguem ver? Agora não. Não, parou de compartilhar com a gente. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Agora foi. Ah, que bom, então. Perfeito. Muito bem, pode começar, Rosângela, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Rosângela, né? Eu sou professora da PUC, da rede estadual também, de São Paulo, e da rede municipal. Então, a minha linha de pesquisa está dentro da formação de professores, né? Da linha também de pedagogia, da formação integral do professor, focando também esse professor na sua formação geral junto com seus pequenos, né? No meu caso, eu terminei o pós-doutoramento e eu fiz uma análise de trabalho, né, de pesquisa, comparando os professores, né, fazendo uma comparação da formação dos professores do Brasil com os professores de Portugal. O que eu procuro trazer nessa apresentação é um contexto geral de como Paulo Freire ele está tão inserido, ele está tão presente na nossa formação nos dias atuais, né? Ou seja, Paulo Freire ele está super atual, super atualíssimo, né? Dentro da pedagogia e principalmente no contexto social, né? Ele vem, nos nossos dias, ele vem demonstrando que toda a sua pedagogia, ela nunca esteve tão presente, tão no nosso dia a dia, como nesse momento que nós estamos vivenciando de
de pé em sala de aula mesmo, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, que nós estamos tendo que conviver com uma questão muito difícil, que é a questão da evasão escolar, do resgate do aluno, tá? Pode passar, Mary, por favor? Então, nós vamos começar pela questão do que é o meio da educação, né? É por meio da educação que o ser humano tem consciência de si e do próprio meio da vida que o cerca, que é o que o Paulo Freire dizia, né? Ou seja, a educação, ela está em volta com tudo, né? Com tudo que acontece. E isso eu consegui também comprovar nesse trabalho de pós-doutoramento que eu realizei em Portugal, que esse mesmo método nosso também é o que as meninas de lá vivenciam, com uma diferenciação, né? As meninas de Portugal, elas têm um trabalho mais focado dentro dos pequenos mesmo, né? Nós aqui já vamos, quando vamos fazer os estágios, nós vamos numa linha de ensino fundamental, médio, e lá não é o que acontece, é mais os pequenos mesmo, né? Por favor, Maria, pode passar? Então, o veículo inicial responsável pela transmissão da educação, sem dúvida, é a família, né? Então, os primeiros passos, a primeira formação está dentro da família. Porém, hoje nós temos vários tipos, várias formas familiares. E isso também nós focamos dentro da formação na escola, e esse professor também, nosso professor, nós em sala de aula, temos que ter essa visão, né? Por favor, pode passar. Então, nós apresentamos as tendências práticas e educativas, indicando razões claras e objetivas pelas quais o diálogo com a obra do autor ela é relevante até os dias atuais. E os objetivos da educação são a adaptação dos indivíduos à sociedade, essa sociedade que nós estamos inseridos, a transmissão da cultura, né, e o desenvolvimento de suas potencialidades. Por favor. O diálogo com a obra freiriana é uma das linhas mais lidas no mundo, né? Destacamos a primeira, que diz respeito ao postulado freiriano, de que o processo de educação ele é fundamental junto à humanização. Ou seja, dentro da obra de Freire, nós vemos desde das suas primeiras obras que o que ele mais procurou em toda sua trajetória é a questão da humanização. E nós não temos como trabalhar em sala de aula, não temos como ser professores se nós não focamos na questão da humanização. Eu acho que o professor em si, ele tem que ser um professor humanizado, ele tem que verificar todo esse postulado, né? Ou seja, ele tem que abraçar a todos de forma humanizada mesmo, senão ele não consegue ser um bom professor, né? E um tema que enfrenta muitas controvérsias com os avanços da tecnologia, com os avanços tecnológicos, né? E as mudanças estruturais, né? Porém, quando nós falamos de tecnologias, hoje nós vivemos um mundo que não volta mais, né? Não temos como retornar a 20 anos atrás. A tecnologia, ela está inserida no nosso meio e nós temos que levar em consideração que hoje ela faz parte da nossa vida e é de muita necessidade, né? Se nós formos analisar o nosso contexto agora, cada um está num espaço dentro do globo, né? E nós temos esse contato um com o outro, e isso é muito importante. E Paulo Freire também vai provar isso dentro das suas obras, né? Pode passar, Maíra. Então, nesse sentido, a tecnologia ela pode ser entendida como uma das linguagens que o homem utiliza na construção social para transformar as relações socioeconômicas e culturais, além do próprio acúmulo de transmissão do conhecimento, denotando as características típicas da civilização. Pode passar.
Então, segundo Marx, a tecnologia ela revela o modo de proceder do homem com a natureza, o processo imediato de produção da sua vida material, e assim elucida as condições de sua vida social e as concepções mentais que dela decorrem. Ou seja, a tecnologia ela veio para nos aproximar também. Isso também é um modo de humanização, querendo ou não. Nós estamos distantes, mas ao mesmo tempo conectados. E essa conexão, ela facilita também a humanização, em todos os sentidos, até mesmo no tratamento de muitas questões depressivas que a gente observa com relação aos professores, né? Hoje nós temos muitos professores com problemas sérios emocionais, e essa questão da tecnologia, ela tem aproximado muito. Pode passar, Maíra, por favor. E quais são as vantagens da internet? Então, ela vai apresentar em sala de aula, né, muitas questões importantes, que é a aprendizagem, né? A questão da aprendizagem é muito importante, principalmente para os pequenos, médios, então, para todas as faixas etárias, sendo que com os pequenos nós observamos uma disposição muito intensa, é um mundo novo que eles estão conhecendo, e esse mundo novo, para eles, é algo que eles gostam muito de explorar. E você vai conseguir perceber isso também, o avanço na questão da idade, né, do ensino médio, né, que eles já têm uma Rosângela, faltam só 2 minutos. Tá. Então, nas rápidas pesquisas, né, nas trocas de informações, na questão de como assistir às aulas, e até mesmo uma visita de museu, né? Pode passar, Maia, por favor. Então, a internet, ela coloca à disposição de alunos e professores um volume de informações nunca antes imaginado, né? Porém, isso dentro das obras de Paulo Freire, é muito possível você associar toda essa informação tecnológica com a questão da humanização. Pode passar, por favor. Então, as concepções sobre a educação fazem parte dos caminhos tomados pela humanidade em sua incansável procura de cultura e conhecimento, que é isso também que o Paulo Freire sempre procurou, né? Pode passar, Maíra. Então, a concepção tradicionalista, que o aluno era tratado como agente passivo no processo pedagógico, isso passa a não fazer mais parte, né? Partia-se do princípio segundo, no qual a memorização, os exercícios contínuos e repetição constituem o melhor método de aprendizagem. Isso já não existe mais, né? Dentro do construtivismo, a ideia de que nada a rigor está pronto, ou seja, nós somos seres inacabados. E isso prova-se o tempo todo com a questão das tecnologias, que todos os dias nós vemos muitas e muitas informações e transformações, né? Pode passar, Maíra, por favor. Então, segundo Durkheim, cada sociedade considera, no momento determinado do seu desenvolvimento, tem um sistema de educação que se impõe aos indivíduos como uma força geralmente irresistível. Só mais uma, Maíra, por favor. Então, pode passar, por favor. Por favor, pode passar. E Paulo Freire, ele defendia como objetivo da escola ensinar o aluno a ler o mundo para poder transformá-lo. Freire, então, como objetivo da maior educação é conscientizar o aluno. Isso significa, em relação às parcelas desfavorecidas da sociedade, levá-las a entender sua situação de oprimidos, a agir em favor da própria libertação, né? Então, basicamente, gente, desculpa, basicamente é isso, eu agradeço pela apresentação. Muito obrigada, Rosângela, pela importante apresentação. Eu agradeço. Eu vou chamar agora, como a gente tinha combinado, Lucelma e Fabiane, pode ser? Depois a gente volta aos trabalhos que ainda ficaram por apresentar. Eu vou contar seu tempo, tá, Lucelma? E aviso pelo microfone quando faltarem 2 minutos. Eu queria saber, Fabiana está na sala? Pelo que eu consegui ver aqui, ela não está. Você quer aguardar? Quer que a gente passe alguém na frente? Não, eu posso apresentar.
Acho que é Como melhor, você porque achar aí já melhor. apresenta todo mundo que está na sala. Tudo bem, sem problemas. Vocês estão vendo aí Sim, não está Sim. no modo Sim, Eu é que não apresentação. estou vendo. Você precisa está no colocar... objetivo. não está no primeiro Como? slide. Tá, Tá, no peraí. slide do objetivo agora. Sim, Não, ainda não está aparecendo. Agora sim, tá aí. apareceu para a gente. Tá, então eu vou apresentando aqui na minha tela do próprio slide e qualquer coisa vocês me avisam se está caminhando ou não, pode ser? Sim, Lucelma, pode colocar modo apresentação, por favor? Ainda está pequenininho. tenta apertar F5, Lucelma. Está? Ainda não. Ainda não. Talvez indo direto ali na apresentação de slides. Não sei, porque embaixo está habilitado, né, para apresentação. Estou vendo o botãozinho lá embaixo, mas não está no modo apresentação. Pois é, mistérios. Mistérios tecnológicos. Né, Rosângela? Se Como eu faço? Eu se a Lucelma clicar nesse segundo ícone, bem no final da tela aqui, ao invés da, da apresentação, o modo livro, ele vai abrir com a tela cheia e possibilitar você de passar. Não sei se Nesses você vê. momentos é melhor chamar os alunos. não vejo. Eu só vejo novo compartilhamento. Nesses Eu até momentos, se nós testei. tivéssemos alguns alunos aqui, estaríamos bem. Sim. Lucelma, se você quiser me enviar também, eu posso apresentar para você o arquivo. Pode me enviar no WhatsApp ou no e-mail, como você achar melhor. Pode ser? A gente faz a chamada de quem está aqui. Eu acho que a Manuela estava aqui também, né? Só uma última tentativa, acho que o atalho é Alt F5, não é só o F5, eu não sei se Ah, dá certo. Só para Alt desencargo, F5. F5, vê se vai. Acho que não. É porque tem alguns computadores que no Zoom não conseguem botar a tela cheia. Isso aham. tem acontecido de forma recorrente. Algumas apresentações no Zoom, alguns computadores não permitem tela cheia. Então, acho que Lucelma ou passa para a Maíra ou apresenta a gente vendo o quadradinho ali mesmo. Acho que não vai ser possível. Sim, vamos tentar, então. O que que você acha melhor, Luciano? Você quer tentar agora? Você quer mandar para mim e eu Acho apresento para que você? tá muito, eu não sei, eu não tenho muita noção de como é que tá aí. Tá muito distante? Agora não está Eu, aparecendo, tá? A gente está vendo a sua tela. Sério? Uhum. tenta Você interromper o compartilhou tudo, né? compartilhamento. Ou só abrir mesmo lá, porque eu acho que ela não optou por janela agora, né? Acho que foi a tela inteira. Vamos fazer assim, Selma, manda para mim sua apresentação, eu vou apresentando para Tá bem. você. Enquanto isso, a gente vai chamando quem está aqui. Valéria Martins, está por aqui? Frederico Alves Lopes, Elton Messini da Costa, Manuela Bezerra da Silva. Está aqui, né, Estou Manuela? aqui. Pronto, vamos então passar para a Pode ser eu Manuela e na agora? sequência a Lucelma. Pronto, eu vou tentar abrir o slide aqui. Vou tentar também. Estava aparecendo, mas não no modo de apresentação para a gente. O que eu vi aqui que estava acontecendo, quando eu fui tentar apresentar os de Rosângela, quando você apresenta, você tem que colocar no modo tela cheia no PowerPoint,
Depois você volta para o Zoom e pede para o Zoom mostrar a tela cheia. Você faz Alt Tab, né, para chegar no Zoom e vamos ver se assim funciona. Pelo menos eu vi que foi isso que não estava conseguindo fazer antes. Não estou conseguindo. Bom, Manuela, Ai, Jesus. vou botar aqui de Eu acho novo que eu no vou ter que... e-mail e vou passar então de volta para a Lucelma, porque eu já peguei a apresentação dela aqui que já chegou. Pode ser? Pode. Pode ser, então. Pronto. É Paulo Freire na formação social brasileira, né? Tá certo? É isso mesmo, Lucelma? Isso mesmo, isso mesmo. Pronto. Então, peraí, estou botando aqui. Só um minuto. Acho que agora vai dar certo. Estou esperançosa. A gente tem que ser esperançosa, né, minha gente? Vamos Foi? esperançar. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo. Para mim, tá. Pronto. Sim. Posso começar? Sim, pode começar. Então, bom dia para aqueles que eu ainda não consegui cumprimentar. Nossa apresentação é Paulo Freire na formação social brasileira. Eu produzi esse trabalho juntamente com a Fabiana Rodrigues, que é professora da Universidade Estadual de Campinas, onde eu fiz o meu curso de doutoramento. Eu sou Lucelma Braga e sou professora da Universidade Federal do Maranhão. Pode passar. Esse trabalho ele surgiu de um interesse de pesquisa até anterior ao próprio Paulo Freire, né, que eu e Fabiana tivemos e já produzimos alguns trabalhos a respeito disso, que é compreender melhor a nossa formação social, né, compreender que elementos que elementos do passado se reiteram no presente, que características são, né, fundantes, estruturais da sociedade brasileira. E aí a gente iniciou um trabalho de leitura, de pesquisa, de alguns autores que se dedicaram ao estudo da formação social brasileira, como o Celso Furtado, o Florestan Fernandes, especialmente, foi um autor que nós nos dedicamos bastante à leitura da obra educacional, de pensar, né, que contribuições Florestan Fernandes tem para a educação brasileira, esse educador que foi também, né, um difusor de informações, que se comunicou muito bem e que também foi um sociólogo prestigiadíssimo e também um deputado constituinte. Então, nós fizemos todo um estudo da obra dele e da contribuição, especialmente do Florestan Fernandes, mas também do Celso Furtado, do Caio Prado Júnior, para tentar entender a questão da formação social. E aí, com esse estudo já feito e divulgado, e etc., ano passado, especialmente, né, nós vimos aí uma profusão de eventos, de textos, de elaborações que tratavam da obra de Paulo Freire, e nós, que ainda tínhamos leituras, e ainda temos em alguma medida, especialmente eu, né, leituras ainda muito parciais da obra do Paulo Freire, começamos a perceber que talvez o acúmulo de estudo, de reflexão que a gente tinha feito com esses autores da formação social poderiam nos ajudar a entender melhor a obra do Paulo Freire, né? O que a gente identificou, assim, o que veio num primeiro momento para nós, especialmente ano passado, que foi um ano que nós falamos muito, né? O Brasil, o mundo falou muito do Paulo Freire. Nós começamos a perceber que havia uma certa tendência de estudos de Paulo Freire que, em alguma medida, deslocava Paulo Freire do contexto histórico-político e deslocava Paulo Freire dessa formação social, a obra do Paulo Freire dessa formação social. Então, a gente foi percebendo que havia muitos trabalhos que idealizavam muito a figura do Paulo Freire e deslocava, né, desenraizava desse lugar histórico-político que ele viveu, e a gente está propondo justamente esse enraizamento,
localizá-lo, né, na obra não, no contexto histórico-político em que ele viveu, a partir dessa categoria de análise, que é a formação social. Durante esses primeiros estudos que nós fizemos da obra dele, da relação, na verdade, entre esses autores, que é o que nós buscamos aqui, né, algumas perguntas, algumas questões surgiram, né, e a gente está justamente no processo de pesquisa para tentar refletir sobre elas, né? A gente destacou 3 delas aqui. A primeira, quais os desafios relacionados às transformações estruturais estavam colocados, né, para esses autores? Como que se a obra do Paulo Freire tem relação, né, com essas transformações estruturais que o contexto, o momento histórico que ele viveu, né, se em alguma medida ele tentou responder, resolver, né, se desafiou a pensar essas questões, tentar pensar também quais os pontos de contato entre o que Freire chama de transição e o que o Celso Furtado chama de pré-revolução, e tentar também ver como se articulam, né, esses termos com a discussão que é realizada pelo Florestan Fernandes, em que ele coloca que a Revolução Brasileira, a Revolução Burguesa no Brasil, ela viveu momentos decisivos. A gente queria tentar pensar esses termos, né, na verdade são conceitos que aparecem na obra desses 3 autores e de que modo eles se articulam. Pode passar. Então, nós estamos nessa etapa da pesquisa, pensando, né, o Paulo Freire e esses autores. Como eu falei inicialmente, nós fizemos um percurso que começou com a leitura dos demais autores, e agora a gente está tentando articular Freire ao pensamento de Freire, articular a obra de Freire, justamente para tentá-lo, colocá-lo no seu terreno histórico, econômico, político e cultural, né? Então, o período em que Paulo Freire iniciou a sua produção teórica, ou que ganhou mais visibilidade, foi um momento de forte ascenso das forças políticas progressistas, né? Ascenso esse que se materializou, né, com a chegada, né, do João Goulart, né, no governo, e colocou na ordem do dia a defesa da ampliação da participação política e a urgência da realização das reformas de base, né? A reforma agrária, a reforma bancária, fiscal, eleitoral, a reforma educacional. Havia uma forte efervescência nesse sentido, né? de uma reforma de base que pudessem efetivamente alterar as condições estruturais da sociedade brasileira. E Paulo Freire, embora ele não tenha sido, né, o primeiro que falou sobre isso, né? A luta pela educação e pelo combate ao analfabetismo, ela não se inicia, ela não foi inaugurada com Paulo Freire, mas ele colocou nessa década, foi uma das pessoas responsáveis por colocar essas reivindicações educacionais em um outro patamar, né, um outro patamar histórico, e articulando a sua proposta educacional, seu método, no caso, né, mas também não só o método, a sua filosofia de educação, a sua concepção de educação, a um projeto nacional que tinha amplo espectro e tinha forte potencialidade política ali naquele momento. Então, Paulo Freire, ele enfrentou uma questão nacional, né, e aí a gente queria justamente pensar que questão educacional é essa, por quais razões a nossa formação social inviabilizou, né, o aprofundamento do enfrentamento dessa questão, ali com a interrupção que ocorreu com o golpe empresarial militar, e de que modo ele se articula, como eu já coloquei, com os demais autores que pensam também esse processo. Pode passar. A questão educacional, ela vivia ali, a gente estava num cenário de profunda exclusão, de profunda segregação, né? No momento em que Paulo Freire se apresenta no cenário nacional, Paulo Freire sendo essa figura simbólica, né? Que, claro, tem ali todo um esforço de uma coletividade por trás dele. E como que estava a questão educacional nesse período, né? Em 1900, nós tínhamos 6.370.000 analfabetos, né? Ou seja, cerca de 65% da população era analfabeto. Em 1950, nós tínhamos 15.350.000 analfabetos.
51% da população. Ou seja, embora, né, tenha aí uma questão populacional, de um aumento da população e uma diminuição do número de analfabetos, Licença, proporcionalmente se Lucelma. alterou muito pouco. Com Oi? licença, 2 minutos, Lucelma. Nossa Senhora, vamos lá. Se alterou muito pouco, né? A mesma coisa acontecia, né? No início de 1960, apenas 46% da população de 7 a 11 anos estava matriculado no ensino primário. Pode passar para a gente poder ir seguindo aqui, vou ter que apressar. Então, Freire foi uma figura central no sentido do enfrentamento, né, das questões educacionais, uma questão nacional, de um problema nacional fundamental que foi o analfabetismo. E por essa razão, né, ele foi uma figura tão enfrentada, e é ainda hoje. Né? A gente teve essa semana uma fala pública do candidato, de um dos candidatos à presidência do país, né, que coloca que Paulo Freire não deu certo. Né? Então, a gente também quer pensar por que essa figura histórica que enfrentou um problema nacional tão decisivo e que ainda se desdobra no contexto atual, como que essa figura, ela, por quais razões, que elementos da formação social brasileira explicam essa rejeição, né? Esse apagamento, a tentativa de apagamento da figura de Paulo Freire, etc. Pode passar. Nós temos nessas duas categorias muito importantes para a nossa análise, né? A categoria de pré-revolução brasileira, que aparece na obra, né, do Celso Furtado, em que ele vai justamente colocar, né, nesse momento de efervescência, a gente vivia desde o início da década de 30 do século XX, um processo de desenvolvimento econômico que não foi acompanhado de um processo mais amplo e consequente de desenvolvimento social. Né? Havia ali uma forte reivindicação das camadas populares, mas também das classes trabalhadoras ascendentes naquele contexto, por melhores condições de vida. E isso fez surgir, né, um momento histórico que o Celso Furtado denominou de pré-revolução brasileira. E, do mesmo modo, Paulo Freire qualificava esse período como uma época de transição. A gente quer justamente fazer uma análise desses dois conceitos para pensar na transição para o quê? Paulo Freire dizia que a sociedade ela tinha rachaduras, a sociedade brasileira, por vezes, né, em momentos históricos, ela apresentava algumas rachaduras, e essas rachaduras, essas aberturas, possibilitavam uma época de transição para um outro tipo de sociedade. Então, a gente quer pensar esses dois autores, especialmente, né? Mas também o Florestan Fernandes, que nos ajuda a pensar aí as características da Revolução Burguesa no Brasil, diretamente articulada a essa dimensão. Pode passar. Já estamos em 11 minutos. Sim, já é isso, a nossa proposta de trabalho. Aí eu vou falar, na verdade, o que eu já coloquei aqui, né? Que é justamente pensar de que modo o Paulo Freire nos ajuda a pensar os dilemas da nossa formação social e como essa leitura que nós estamos reivindicando aqui, ela é estratégica do ponto de vista político, né, para a gente pensar o país conservador que a gente vive, um país que tem um perfil colonial e que teve nessa figura histórica, assim como outras que tiveram junto com ele, né, forte assento no compromisso de uma reforma estrutural, de uma reforma democrática e nacional aqui no nosso país. É isso. Muito obrigada, Lucelma, pelo trabalho super importante. Eu vou agora chamar Manuela. Vou fazer a apresentação para ela também. Deixa eu colocar a Manuela no destaque aqui. Só um minutinho, vou abrir sua apresentação, só um minuto.
Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Muito bem. Então, Manuela, Lucelma vai te avisar com 2 minutos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Porque tá dando aqui que o microfone não tá pegando, mas enfim, tá dando para ouvir? Nós te ouvimos Direitinho. bem. Pronto, então eu vou começar. Bom, eu sou Manuela, uma mulher branca, estou de cabelo preso, cacheado, de franjinha, sou ruiva, estou de óculos e usando um batom escuro e uma roupa preta e um colar. E aí vou começar a falar um pouco sobre meu trabalho, que tem como tema Cuidado de Si, reflexões acerca de uma educação para a autonomia a partir de Paulo Freire. E aí, de minha autoria, juntamente com Fernando da Silva Cardoso. Pode passar. E aí, esse trabalho ele decorre dos estudos em desenvolvimento do programa de pós-graduação em Educação Contemporânea da Universidade Federal de Pernambuco, do campus acadêmicos do Agreste, que fica localizado em Caruaru. Foram utilizados uma breve revisão de literatura, e aí o objetivo geral do trabalho é refletir sobre o cuidado de si e a dimensão da autonomia em diálogo com a obra de Paulo Freire, os objetivos específicos, refletir os processos atravessamentos que perpassam os sujeitos no espaço educacional, apresentar caminhos para refletir o cuidado de si e possibilidades de uma educação para a autonomia a partir de lentes freirianas. Pode passar. E aí, algumas compreensões teóricas, a partir de Paulo Freire, ele apresenta dimensões que levam a indagar sobre os processos da educação, que se volta para a dimensão de uma educação libertadora, e a partir de então, dessa compreensão, pode ser um caminho potente ao cuidado, ao que se refere à construção da autonomia e cuidado de si do sujeito no espaço escolar. E aí o cuidado de si também pela dimensão de Foucault, né, Foucaultiana, ele remete também a rupturas e estranhamentos em relação a formas de vida vazias de si. E nesse sentido, essas compreensões, os autores sugerem refletir os modos de existência, os entraves que perpassam o processo da educação e o que é construído em torno desse processo construtivo educativo, e criticam a forte tendência de se afastar da construção da autonomia e do cuidado de si nesses espaços. Pode passar. E aí, enquanto caminhos possíveis para a gente refletir, temos o devir e a experiência a partir de Larosa, que aí, a partir dessas compreensões, desses caminhos, são cogitados os rompimentos com os aparatos de sujeição, e também pensar caminhos outros que são construídos para a consideração de vidas autônomas. E, a partir disso, propomos pensar o cuidado de si e a construção da autonomia no horizonte rizomático a partir de Deleuze e Guattari, e em perspectiva aberta para romper com o que é dado a partir das vias de passagem e em interface com o pensamento de freiriano. Pode passar. E aí, nesse sentido, como possibilidades, podemos pensar em dimensionar novas posturas na revisitação cotidiana de ações coletivas, apesar de todos os dispositivos, todos os atravessamentos nos contextos em que o sujeito está inserido. E aí podemos pensar também numa construção e numa reconstrução a partir de existências pautadas na construção da autonomia na educação. Pode passar. E aí eu deixo assim uma reflexão
uma citação de Freire, né? Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém amadurece de repente aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia ou não. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Pode passar. E aí, essas foram as referências, e eu agradeço a escuta e a oportunidade. Muito obrigada, Manuela. Eu vou reiterar aqui que Lucelma tem colocado a lista de presença. Por favor, não deixem de assinar, que também é a partir da lista que a gente vai fazer os certificados de apresentação de vocês. Então, é muito importante que todo mundo preencha essa lista. E eu também queria aproveitar para dar mais um recado, que parte da organização da conferência também atuou numa publicação que é uma publicação que foi elaborada a partir do curso 100 anos de Paulo Freire, organizado pela Universidade Emancipa com a Universidade Federal do ABC. E esse livro, cujo link eu acabei de colocar no chat também, ele está em pré-venda pela editora Elefante, chama Paulo Freire, Educação Popular, Esperançar em Tempos de Barbárie, e ele vai estar disponível fisicamente a partir de dezembro, mas ao comprar em pré-venda, a gente tem um preço um pouco mais baixo. Então, é um livro bastante grande, com uma série de reflexões, tem freirianos clássicos, né? A própria Fátima Freire, a filha dele, escreve, a gente tem texto do Moacir Gadotti, Carlos Rodrigues Brandão, tem texto do Chico Alencar, tem texto do Peter McLaren, que cedeu os direitos especialmente para o livro, tem muitos textos de várias frentes da Universidade Emancipa, quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa experiência, tem textos de vários outros freirianos contemporâneos, além dos clássicos, então a gente faz o convite para quem quiser adquirir, vai ser um prazer a gente poder também seguir nessa troca. Lamentamos assim que é realmente pouco tempo, mas a gente está tentando priorizar um pouco do debate. Eu vou voltar a fazer a chamada para verificar se por acaso tem alguém aqui que é apresentador nesse GT e por alguma razão não apresentou. Tem mais alguém para apresentar aqui? Eu verifiquei que parece que das pessoas que eu estava chamando estava na lista de espera, eu tentei colocar, mas eu acho que ele não conseguiu entrar por alguma razão. Às vezes as pessoas também acabam, por exemplo, não clicando. Opa, acabaram de entrar 3 pessoas aqui na lista de espera. Vamos ver se são elas. Mas fora as pessoas que vamos torcer para que tenham apresentadores aqui. Ah, pronto, acho que agora sim. Temos algumas pessoas que acabaram de entrar. Uma Fabiana, talvez seja a Fabiana que a autora junto com Lucelma. Frederico, pelo que eu vi, também está na nossa lista de apresentadores. E aí vou fazer a chamada, ver se Valéria Martins está aqui. Frederico, sim. Vai se preparando, Frederico, que você aí provavelmente será o próximo. Elton Messini da Costa, está aqui? Não, né? Acho que Elton e Valéria não apareceram. Então, nosso próximo, e não sei se os outros 2 aparecerem, se não aparecerem, o último vai ser o Frederico, que apresenta, e depois a gente quer aproveitar bastante esse tempo para fazer um debate sobre os vários trabalhos impressionantes que a gente teve aqui. Frederico, pode ficar à vontade. Você vai ter 10 minutos para apresentação. Lucelma te avisa com 2, quando tiver faltando 2. Ô, Maíra, bom dia, obrigado. Consegui entrar só agora. Perdão, pessoal, não assisti a apresentação dos demais, mas vou participar do debate aí com vocês. Vou compartilhar a tela aqui. E aí vocês falam se deu certo. Abriu para a gente, mas está abrindo a janela do Zoom por enquanto, Frederico. Como se você estivesse compartilhando o navegador que está na janela do Zoom.
E agora deu? Ainda não. Ainda está assim. Vou te sugerir, se você puder parar a apresentação, abrir sua apresentação em tela inteira, já. Depois, com controle Alt Tab, você volta para o Zoom e faz a apresentação selecionando a tela inteira. Uhum. Então, parei. Isso. Agora vai para o PowerPoint, aperta a tela inteira, vai aparecer tudo. Uhum. Aí, depois disso, você faz Alt Tab e volta para o Zoom aqui na nossa janela. Aí, quando você volta para o Zoom, aí você faz a apresentação e seleciona o PowerPoint que está com a tela inteira. Já está aberta aqui a apresentação. Agora eu vou compartilhar, né? Isso. Isso, agora está aparecendo para a gente, pelo menos aqui. Obrigado, Maíra. Imagina. Pessoal, agradecer a oportunidade de participar aqui da Conferência Freire. Esse evento que é muito especial, né? Ligando pessoas de várias partes do mundo, assim. Muito interessante a iniciativa. O meu trabalho titulado Pedagogia da Utopia, Freire e Bloch em Diálogo. Então, a ideia é fazer um diálogo entre esses dois autores, Paulo Freire e Ernest Bloch. Eu comecei a desenvolver esse estudo já tem uns 3 anos, assim, foi no mestrado, na UFMG, e aí estou tendo a oportunidade de apresentar aqui um pouquinho, um recorte para vocês. Então, assim, primeira pergunta, essa empreitada de construir uma pedagogia da utopia, a primeira pergunta é: o que é utopia? Então, se a gente olha no dicionário, utopia tem lá o significado de fantasia, quimera, projeto irrealizável. E na ideia de Paulo Freire e de Ernest Bloch, a utopia não é isso, não é uma fantasia, não é uma quimera e não são projetos irrealizáveis. E nos tempos atuais, a utopia é muito atacada como algo que está em extinção, que é algo fantasioso. Então, tanto o Bloch quanto o Freire, eles vão defender, sim, a utopia. E aí, eu vou mostrar aqui o que as obras dos dois falam. E aí tem uma música do Clube da Esquina, eu que sou mineiro, e gosto muito do Clube da Esquina, tem um trecho da música do Milton Nascimento que fala: porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e a utopia é isso. A utopia é um sonho que não envelhece. Então, por mais que nos tempos atuais a gente esteja numa sinuca de bico, num beco escuro, ainda assim a utopia se faz presente. E como que surgiu a utopia? Surge com Thomas More, que é um autor lá em 1516, um inglês, e ele escreveu um livrinho que chama Utopia, e aí ele criou essa palavra. E aí não existia essa palavra, e ele busca no grego e junta o prefixo u com o prefixo topos. Topos é lugar. E u não existe no grego o prefixo u. Então é ou mais eu. Então utopia, ou tem sentido de negação, ou seja, lugar que não existe, e eu tem sentido de bom, de feliz. Então lugar feliz. Então o Thomas More brinca com essa junção de um lugar que não existe
um lugar feliz, mas que pode existir. Ou seja, depende de nós, seres humanos, concretizarmos as utopias que se fazem presente na nossa realidade. E aí o Coelho afirma que a utopia é uma ideia multicolorida, o Fernando Bir e o Galeano têm uma, uma passagem muito interessante que eles perguntam para o Galeano uruguaio lá, o que é utopia? E ele fala, utopia está lá no horizonte. Por mais que eu caminhe, eu nunca vou alcançar o horizonte. Eu dou um passo, a utopia se afasta um passo. Eu dou 2 passos, a utopia se afasta 2 passos. Mas se a gente nunca vai alcançar a utopia, para que serve ela? E aí o Galeano afirma, serve para isso, para a gente caminhar, para a gente sair da inércia e caminhar nesses sonhos que jamais vão envelhecer. E o Carlos Lima afirma que a utopia é a arqueologia do amanhã. Então aqui a gente tem o Paulo Freire e o Ernest Bloch. O Paulo Freire, vocês sabem, foi um andarilho da utopia, foi exilado e andou o mundo todo aí, Chile, Bolívia, Europa, África, Guiné-Bissau, Estados Unidos, Ásia, defendendo a utopia da educação, da libertação de homens, mulheres e crianças. E o Ernest Bloch foi esse alemão aí, intitulado Cavaleiro da Esperança. Ele escreveu um livro que chama O Princípio Esperança, onde ele vai defender como que a utopia se faz presente ao longo da história da humanidade. Então, assim, o que eu quero enfatizar é a importância da utopia em Ernest Bloch e a utopia em Paulo Freire. Eles entendem a utopia como um processo de construção, uma praxis revolucionária concreta. Então, a utopia de ambos levanta critérios do conceito de ação que se torna possível através de um otimismo militante. Então, nós temos uma realidade que está colocada no Brasil, um fascismo crescente, só que a gente não pode perder a esperança, porque o mundo não é, o mundo está sendo. Então, se a gente tem uma realidade, mas esse otimismo militante nos leva a concretizar um outro mundo. Então, o real é processo entre o presente, que se coloca, esse presente obscuro, o passado pendente e, sobretudo, o futuro possível. Então, a utopia não é um sonho irrealizável. Ela é um futuro que depende da nossa militância otimista. Então, para o Bloch, o que importa é aprender a esperar. Mas a ideia não é a gente esperar passivamente, é a gente esperar um mundo melhor, mas ativamente. E para o Paulo Freire, a esperança não é por pura teimosia, mas é ontológico, é um imperativo existencial, histórico, que a gente precisa ter esperança que o Brasil e que o mundo vai melhorar, principalmente para o povo das classes populares. Ainda o Brasil é um país com um índice de analfabetismo exorbitante, por mais que Paulo Freire fez lá a experiência de Angicos, alfabetizando vários trabalhadores em 40 horas, mas ainda assim essa realidade nos coloca que não podemos perder a esperança. Então o Jorge Ben aí canta que a espera é difícil, mas a gente tem que esperar sonhando. Eu já estou caminhando para o final, viu, Maíra? No Princípio Esperança, que é esse livro, essa obra do Ernest Bloch, tem um autor aí, o McLaren, que estuda os dois. Ele fala, para ambos, Paulo Freire e Bloch, a esperança colabora com a possibilidade de conformar a liberdade, criando uma outra realidade. Tal esperança pode ser descrita como uma agência social de modo a contestar ou resistir a um gangsterismo de uma sociedade capitalista consumista. Então, tanto Freire quanto o Bloch defendem que sim, um outro mundo é possível. E
esses sonhos de dias melhores, né? Que tá tão difícil sonhar com os dias melhores, mas que a gente não pode perder essa esperança, porque não há mudança sem sonho, como não há sonho sem esperança. Então, a gente precisa acreditar numa outra realidade. E o sonho diurno pode proporcionar ideias que não pedem interpretação, e sim elaboração. O Bloch, ele faz um diálogo com o Freud. O Freud vai falar dos sonhos noturnos, né? Que a gente precisa interpretar os sonhos noturnos que a gente tem de noite, quando a gente está dormindo. O Bloch vai falar que existe... Frederico, falta 1 minuto, eu coloquei no chat, mas acabei. Obrigado. Tá bom? Perfeito. E aí, além dos sonhos noturnos, nós temos os sonhos diurnos, que são essas ideias que a gente sonha com um mundo melhor acordado mesmo. E aí, esses sonhos de dia, a gente não precisa interpretar, mas precisa buscar a concretização deles. E aí, finalizando, tem uma música do Caetano, bonita, que chama Sampa, né? Vocês devem conhecer. Um outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te realidade, mais possível novo quilombo de zumbi. Então, obrigado, pessoal. Acho que nesse momento a gente ainda não deve, não pode perder a esperança, porque um outro mundo é possível. Valeu. Muito obrigada, Frederico, pela apresentação esperançosa, muito bom. Eu queria perguntar se por acaso Valéria Martins e Elton apareceram, porque caso contrário, a gente inicia nosso debate aqui, que eu acho que estamos todos ansiando muito por esse momento. Então, quem quiser pode ou levantar a mão pelo Zoom ou se inscrever pelo chat para falar. Tem muitas coisas a serem ditas aqui. Então, vamos lá começar. Tá todo mundo tímido por enquanto. Então, vou começar. Bom, que apresentações maravilhosas. Eu fiquei encantada com tudo que eu vi, muitas interlocuções entre autores, eu fiquei percebendo isso, a organização teve esse cuidado e ficou muito bacana, né? Porque a gente pôde ver muitos trabalhos fazendo interlocuções, o trabalho do Frederico trazendo a utopia. A minha questão é assim, uma provocação, Frederico e Anne, que eu fiquei pensando nos 2 trabalhos enquanto Frederico apresentava aqui. O Frederico fala da questão dos sonhos, da questão da utopia, da gente esperar por dias melhores na militância, na luta, enfim, aquilo que Paulo Freire já falava de esperançar, não é de esperar, né? É de ir em frente lutando. E o trabalho da Anne trouxe essas questões de abordar questões socioemocionais, enfim, dos professores da rede federal, e eu fiquei prestando atenção porque aí eu me incluía, né, e fiquei pensando. Hoje em dia, nós estamos vivendo um momento difícil para a rede, assim, de forma geral, e não só a rede de educação profissional tecnológica, mas acho que toda a educação no país, por conta dos ataques e, assim, nós estamos, eu acho que, vivendo um dos mais difíceis da história para a educação. Paulo Freire sendo rechaçado e os professores têm sido motivos de ataque, né? Eu pergunto para a Anne, enfim, Frederico, como a gente consegue, diante de todos esses ataques, manter a utopia, continuar com a nossa esperança dentro de sala de aula, continuar com a nossa garra, porque às vezes, eu vou falar para vocês, dá uma canseira. Não vou dizer desânimo, porque assim, acho que é a palavra forte, mas uma canseira eu acho que seria a palavra mais oportuna. Assim. Às vezes, militar muito deixa a gente um pouco exaurido, assim, muitas frentes, muito trabalho, e além de tudo isso que a gente está vivendo, já ser um momento muito complexo. Então, eu queria ouvir de vocês
como é que a gente sai dessa? Obrigada. Ótima Quer pergunta para começar, disparar. Frederico? Por favor, Anne. Perguntando se o Frederico quer começar comentando. Eu só manifestei porque a Vivian falou diretamente o nome. Bom, vou começar então, se não for um problema, compartilhando. Enquanto tu estavas falando, Vivian, eu me identifiquei tanto, assim, na hora que tu foste falando, né, do perfil de professor do IF, porque é isso, né? Às vezes, assim, eu lembro que logo que eu comecei, primeiro só para contextualizar, que é também um motivo de inquietação. Eu não tenho formação inicial em licenciatura, né? E eu percebo que é um perfil que existe muito no contexto da rede federal, de IF, e esse tipo de professor atuando na educação básica, né? Porque a gente pode atuar desde o ensino médio, integrado ao técnico, até pós-graduação, EJA, e eu lembro muito, assim, logo que eu comecei a dar aula, eu lembro que teve um semestre que eu dava aula para o ensino médio, para a graduação bacharelado, graduação tecnologia, educação em jovens e adultos, subsequente e ainda tinha uma especialização. Eu lembro assim que para mim eu me via na aula da graduação com alunos adultos chamando atenção em relação a sair da sala, sabe, que tinha umas regrinhas do ensino médio. Enfim, só estou compartilhando isso porque é um contexto que eu acho assim tão particular, é extremamente rico, mas é um desafio enorme. E por que eu estou trazendo todo esse histórico? Porque eu estou num campus, meu campus de atuação oficial, ele tem a prevalência assim, dos cursos da área de engenharia, ele foi escola técnica, né, no começo, então a gente tem aquele perfil de professores mais antigos e muitos que reproduzem aquele discurso que a gente tem escutado em relação a Freire, atacando, assim, por uma ignorância absurda. Então, por muitas vezes, eu me via, assim, sozinha. Né? Você fala, meu Deus, eu escutava assim, por que tu faz isso, menina? Isso daí é porque ela acabou de começar, daqui a pouco ela entende como é que funciona de verdade, não vai gastar essa energia, isso daqui não tem futuro. O que esse menino está fazendo aqui? Enfim, essas coisas que doem, assim, na alma. E respondendo a tua pergunta, Vivian, a gente é humana e eu tenho, de fato, cada vez mais refletido sobre esse nosso papel, como é difícil, e na pandemia isso ficou muito mais latente, mas a forma como eu tenho tentado me manter firme, por mais difícil que seja, é me agarrando em contextos como esse daqui. Segurando, assim, firme, cada vez mais forte, assim, procurando, segurando firme, a mão de pessoas que a gente sabe que querem, de fato, transformar positivamente também esse contexto, porque não é fácil. Né? Às vezes você se sente completamente sozinho, né? Assim, é muito mais gente para desanimar, e o contexto por si só já faz a gente ir perdendo as forças, mas eu acho que é resistir, a gente se agarrando com essa certeza de que tem muita gente que, como a gente, quer fazer a diferença, sabe? Positivamente está disposta a cada vez aprender mais e ir correndo atrás, mas fácil não é. Né? E aí, só uma coisa, assim, para mim foi muito interessante esse contexto pandêmico, porque a gente, como ser humano, a gente julga e é julgado o tempo todo, né? Então, são muitos preconceitos enraizados, e foi muito interessante, assim, conseguir enxergar uma outra versão desses professores que eu estou, né, estabelecendo, por isso que isso tocou em mim, cara, tem muita coisa aí envolvida, o motivo desse professor ser assim, né, daquele que assim, não, eu sofri como aluno, agora eu vou fazer sofrer, e aí eu fico pensando quanto, né, toda essa história de vida impacta, por isso esse meu interesse de estudar a questão de competências emocionais, parar de falar, senão eu monopolizo, desculpa, não sei se eu respondi, mas eu acho que seguir resistindo, a gente se agarrando na gente, assim, sabe, e tentando plantar a sementinha na medida do possível. Obrigada, Anne. É muito importante ouvir isso e da gente poder se dar as mãos mesmo. Eu não sei se eu perdi alguém no chat que quer comentar. Frederico foi chamado. Rosângela, por favor. Então, deixa eu ver se eu estou... sim, dá para me ouvir, né? Que eu vou fechando. Então, eu gostei muito das apresentações também que eu ouvi, né? Que eu assisti.
Eu não assisti a da Anne, mas eu entendi o finalzinho, né? E com o comentário da Vivian, né? Esse seu, vamos dizer assim, essa sua angústia, Anne, eu acho que é presente em todos nós, todos os professores que estão em sala de aula. E uma coisa que eu gostei muito de observar, né? Eu acho que é porque eu sou muito agitada, eu sempre trabalhei vários períodos, né? Então, ouvindo o Frederico, gente, eu fiquei pensando assim, gente, como eu gostaria de ter esse equilíbrio, essa serenidade, então, sabe, como é que ele faz? Tudo bem, eu sei que ele é mineiro, eu moro em São Paulo, Grande São Paulo, mas, gente, será que se eu for para Minas eu consigo ter esse patamar, chegar nesse patamar de equilíbrio? Será que Freire faz e pode fazer isso comigo e com todos esses meus amigos que estão aqui na zona de enfrentamento no dia a dia, né? No dia a dia, nesse período de resistência que nós estamos vivenciando? Eu recebi agora da Universidade do Paraná, né? Essa noite teve enfrentamento, para vocês terem uma ideia, né? De alguns, eu não sei se tem bolsonaristas ou não online, mas se tiver, gente, me perdoe, pessoas que invadiram a Universidade do Paraná, colocando assim o reitor na parede contra algumas manifestações que foram feitas pelos alunos, colocando os professores, de certa forma, questionando esses cartazes. Então, olha, tudo isso, eu acho que esse período, até mesmo eleitoril que nós estamos vivenciando agora, principalmente aqui em São Paulo, deixa a gente muito agitado. Então, eu quero, assim, fazer um curso com o Frederico, eu acho que para me tornar, assim, esse professor, que, olha, eu ficaria, assim, horas e horas ouvindo ele falar sobre a questão da utopia, que eu quero viver nessa utopia. Tá? Basicamente é isso, eu adorei as apresentações que eu assisti, viu? Mas eu acho que é isso, a resistência, cada um segurando na mão de todos, um por todos, e todos por um, tá? Obrigada, Maíra. Obrigada, Rosângela. Kátia? Falar antes de eu falar? Aí, isso. Pode falar. Tá bem. Então, a minha pergunta para a Lucelma, se ela estiver aí, ou para quem se sentir à vontade para responder, eu gostei muito de todas as apresentações, muitos estudos que correlacionam Freire com outros teóricos, acho isso importante. Eu faço doutorado justamente na Universidade Federal do Paraná, estou surpresa com a notícia da Rosângela, vou ver o que foi que aconteceu. Mas a minha pergunta é assim, como é que vocês veem a apologia do ensino militar frente a todo o ideário do Paulo Freire? Primeiro era para a Lucelma, não sei se ela está ali ainda, porque ela trouxe muito esse contexto histórico, né? Sim, estou aqui. Está aí? Então, para você e para mais quem quiser responder, mas primeiro era para você. Obrigada. Só um minuto. Alguém gostaria de falar? A Fabiana está na sala? Eu estou, sim. Quer dar um oi aí, Fabi? Posso falar um pouquinho, né? Bom dia para todo mundo. Desculpem meu atraso. Na verdade, foi uma questão de agenda mesmo. E, no final das contas, houve um adiantamento aí das apresentações, e aí a Lucelma fez a nossa fala. Que seria até conjunto, talvez, mas, enfim. Obrigada, Lucelma, por ter apresentado. E essa questão, né, eu acho que esse confronto entre as ideias educacionais do Paulo Freire e a proposta das escolas cívico-militares, elas são... o confronto pode ser feito também olhando, se a gente olhar à luz da história, né?
o Paulo Freire, ali nos anos 50, que é o foco do nosso trabalho, né, olhar a produção do livro Educação como Prática da Liberdade, que retrata bastante as experiências que o Paulo Freire desenvolveu no final dos anos 50 e início dos anos 60. E no livro, ele menciona, como ele escreve já no exílio, ele pôde dizer em várias passagens no livro o que ele entendia, o que significava o golpe militar de 64, né, como uma interrupção do processo de avanço das lutas ou da rebelião popular, como ele fala, que acontecia no pré-64, e naquele momento o golpe de 64 significou essa interrupção rumo a uma sociedade aberta pela qual o Paulo Freire lutava, né, naquele momento. Essa ideia, a gente faz no texto um diálogo com o Florestan Fernandes e com o Celso Furtado. O Florestan analisa esse período, de 64 para frente em especial, como um período de contra-revolução preventiva. A ideia de que era preciso, essa ideia de bloquear todos os processos democráticos, de todas as organizações populares, como um processo contra-revolucionário, para evitar transformações mais democratizantes. Eu tenho a impressão que as escolas cívico-militares também podem, no século XXI, ser compreendidas nesse bojo. Elas também compõem uma ação contra-revolucionária para impedir, bloquear qualquer papel que as escolas públicas possam desempenhar no sentido de construção democrática. Porque, apesar de todas as precariedades que as escolas públicas têm no Brasil, é verdade também que as contradições também aparecem lá. Não? As ocupações das escolas públicas que ocorreram, por exemplo, no momento da adoção da reforma do ensino médio, foram um sinal disso, como as escolas também são um espaço de resistência, e esse projeto das escolas cívico-militares vem atacar isso, né? Então, um pouco esses comentários que eu gostaria de fazer, e passo aí para a Luciana, se ela quiser complementar. Eu queria reforçar essa mesma compreensão, né, que não por acaso está havendo uma expansão tão grande. Eu não tenho os dados nacionais, mas aqui do Maranhão, por exemplo, né, nós tínhamos 15 escolas militares e hoje nós temos 41. Né? Houve um aumento muito significativo, né, dessas escolas, o que nos coloca diante de um processo de retrocesso mesmo da formação. E eu acho que a relação histórica que se estabelece com isso é a potencialidade da escola pública, né? Mesmo com toda a precariedade, mesmo com todas as dificuldades que quem está no chão da escola conhece muito bem. Nós tivemos algumas pessoas aqui que se apresentaram desse lugar, né? ou da escola básica ou de alguma instituição educativa. Acho que se confronta exatamente com isso, né? Apesar das dificuldades, há uma potencialidade. Aqui eu estou me lembrando, por exemplo, né, de todo o processo de organização que os estudantes fizeram de 2013 em diante, mas com uma culminância muito significativa em 2015, né, de ocupação das escolas, mostrando para o Brasil, né, que, ao contrário, como algumas pessoas foram colocando aqui nas suas falas, né, acho que a primeira pessoa que apresentou, a Anne, né, colocando esse desânimo do professor, essa falta de perspectiva histórica, de aposta na formação do aluno, né, uma certa postura de dizer, bom, os alunos não querem nada, os alunos não têm, né, formado, né, uma perspectiva de luta e de defesa da escola, e de defesa de si mesmo, da sua formação e etc., acho que as ocupações mostraram exatamente o contrário, né? Os alunos não só sabem o que querem, como eles sabem colocar, inclusive,
sabem fazer a gestão democrática da escola, né? Sabem muito bem a que serve essa instituição, sabem muito bem para que rumo eles querem que essa instituição siga. E eu penso que são essas contradições que levam ao avanço, né, desse projeto de retrocesso que tem na educação, né, uma frente fundamental nesse governo, né, apesar, por exemplo, de todo o processo de desmonte dentro do próprio Ministério da Educação, que a gente vê acontecer, né, a gente precisa realmente fazer uma força-tarefa para transformar o MEC, pelo menos naquilo que ele já foi um dia, que já não era o ideal, mas que já foi um dia que deixou de ser, ele se transforma em mera casa-mata da extrema-direita para destruir a educação e para nos atacar como professores e atacar alunos também. A gente precisa fazer um processo de reconstrução numa determinada via, e, enquanto isso, o desmonte vai acontecendo, inclusive, no sentido mesmo de transformar escolas públicas ou de criar escolas públicas com essa perspectiva militarizada. Eu acho que eu penso que é um retrocesso e é uma ação, sem sombra de dúvida, uma ação da contra-revolução preventiva ainda em andamento, né? Sempre em andamento, sempre em processo de disputa. A história ela é produzida a partir dessa disputa. E eu acho que a expansão das escolas militarizadas precisam ser compreendidas a partir daí. É isso, ela lançou para nós a pergunta, mas acho que poderia ser colocada para qualquer outra pessoa que queira comentar, né, o tema. A gente, inclusive, teve comentário aqui no chat, né? Além do que Luciana já tinha colocado, o Vitor também falou sobre o Distrito Federal, né? Que algumas regiões administrativas conseguiram barrar, né? Mas que outras também se estruturaram. Se Vitor quiser falar, inclusive, fica à vontade. Obrigado. Olá, pessoal, bom dia. Então, a realidade aqui no DF, alguns anos atrás, o movimento foi bem forte, algumas escolas aqui do Distrito Federal acabaram aderindo, mas algumas populações foram contra, né? Os próprios alunos e a comunidade se manifestou não desejando essa transformação, e aí conseguiram fazer com que esse processo de militarização não entrasse diretamente, né, em algumas escolas específicas, mas foi um movimento bem forte e que está presente, né? E isso dialoga com a precarização das universidades, é um movimento que vai avançando e que a gente tem que ter atenção devida, né, realmente, para lutar contra isso. E eu parabenizo, aproveitando aí a oportunidade, né, parabenizo os trabalhos, eu estou como ouvinte aqui na sala, e o trabalho do Frederico com a utopia que alimenta a nossa vontade de seguir adiante, né, com essas palavras aí incentivadoras, e o trabalho de todos os demais que também promovem esse diálogo de Paulo Freire numa proposta de transformação do que está posto, da realidade, que é possível, né? Vamos acreditar. Obrigado. Eu também estou aqui, eu gosto muito desse espaço, estou aprendendo muito, tá? Eu sou muito privilegiada em vários sentidos de estar aqui ouvindo vocês. Eu queria fazer um comentário mais geral, por isso que eu levantei aqui minha mão. Eu vejo a gente teve uma riqueza muito incrível, né? Desde pensar, né, o Paulo Freire no seu próprio contexto, que foi o que Lucelma e Fabiana colocaram, a gente teve pensar também os diálogos entre Marie-Christine Josso e Paulo Freire, que inclusive eu descobri que foram não só contemporâneos, mas colegas de trabalho quando Paulo Freire estava exilado na Suíça. Eles deram aula no mesmo período histórico, entre 74 e 77. Então, certamente isso também deve ter, né, influenciado um ao outro, e que legal que Vivian traz aqui para a gente a questão da pesquisa-formação, né? Então, acho que isso é algo muito importante. E ouvindo Anne sobre as emoções dos professores, né? Ouvindo Vivian também sobre a situação, que às vezes a gente tem desânimo, eu fico pensando no trabalho de Manuela e no cuidado de si, que a gente às vezes esquece que
é importante cuidar de si, às vezes a gente tem que colocar o celular de lado e não sair enlouquecido nos grupos do WhatsApp, sair brigando com todo mundo, porque às vezes a gente precisa de um tempo que é o tempo do respirar, que é o tempo do se cuidar, que é o tempo de fazer uma coisa exclusivamente para nós, e esse tempo tem sido cada vez mais difícil de ser colocado com as tecnologias, que é puxar aí um pouco o trabalho de Rosângela, que apresenta esse grande panorama, né, das tecnologias. E, por fim, né, destacar também o trabalho de Frederico com sua serenidade, né, que ensina bastante, a gente concorda com Rosângela, mas que mostra essa importância. Eu acho que a gente vai construindo aqui, né, esses espaços da utopia, por isso que eu coloquei aqui a Universidade Emancipaia para a gente esse espaço da utopia. O que é uma universidade popular? A gente não sabe responder isso ainda direito do que é, mas a gente está fazendo nossos ensaios e achando nossos parceiros, como o Claré, que foi fundamental, sem o qual a gente não ia estar aqui conversando entre nós. Então, eu queria fazer esse comentário geral e eu estou muito contente assim, de estar mediando esse grupo e poder ouvir vocês mesmo. Era só esse geralzão mesmo. Não sei se mais alguém quer se inscrever. Frederico. Isso, obrigado, Maíra. Acho que as perguntas, tanto a pergunta como que a gente assim resiste nesse avanço militar sobre a educação, ou a pergunta o dizer da Lucelma também, e da própria Anne. Acho que a Anne aponta o caminho, assim, é importante, a luta nunca vai ser individual. Individualmente a gente é fraco, né? A gente sofre, adoece e não consegue. Então, a saída é sempre coletiva. Então, acho que a Maíra, você colocou aqui no chat, a utopia concretizada é isso, criar mais espaços onde a gente possa se organizar, esse espaço como este aqui, que a gente pode compartilhar ideias, compartilhar as emoções, as angústias, que isso é muito importante. E a gente começa a perceber que não é um problema só individual. E aí, coletivamente, ganha-se força. E a própria biografia do Paulo Freire também aponta caminhos. Você imaginar tudo que ele sofreu, o exílio, o momento assim de ditadura, de tortura, e mesmo assim ele não perdeu a esperança, não apontou o caminho da utopia, e acho que a gente precisa continuar esse percurso, caminhando, por mais que está distante essa outra realidade, mas o caminho também se faz no caminhar. Obrigadão. Obrigada a você, Frederico. Estamos aí com a palavra disponível. Não sei se o pessoal também está cansado, porque as telas às vezes cansam a gente um pouco, mas eu queria fazer um convite para todo mundo abrir a câmera, a gente poder tirar uma foto, fazer um registro desse momento tão especial, porque isso é muito importante mesmo, a gente lembrar quem está junto com a gente. Então, quem puder, né, eu sei que nem sempre isso é possível. Ah, a Manuela está inscrita, pode falar, Manuela. Essa é uma partilha breve a partir da fala de Frederico, né, dessa áurea que ele passou aqui para a gente. E aí eu começo a pensar numa obra de Freire, na verdade escrita pela viúva, né, de Freire. E aí não sei se vocês já viram, mas é a palavra boniteza na leitura de mundo, de Paulo Freire. E é uma obra encantadora, assim. E nesses dias de angústia, né, que vem me chegando, vem me tocando nesses dias de interrogação, de dizer, e agora, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Em todos os contextos, em todos os atropelamentos. E aí é só uma questão de sugestão mesmo. Que essa obra tem realmente me feito, me colocado em reflexão e dizer, não, vamos aqui ler e vamos sentir o que é, vamos pensar nas possibilidades diante
de todos os atropelamentos. E aí é uma obra que eu estou lendo e está me afetando de uma forma muito potente, sabe? Nos dias que a gente se sente como que partiu ou morreu, como disse Chico Buarque, né? Mas era só essa partilha mesmo, dessa obra eu estou achando bem incrível, bem encantadora. E aí, caso alguém se interesse, eu posso mandar via e-mail para vocês, porque eu tenho em PDF e aí posso mandar. Pessoal, vamos colocar aqui os e-mails no chat para receber essa peça tão importante para essa utopia que a gente está construindo aqui. Manuela vai mandar para a gente. Eu vou botar aqui. O meu você já tem, Manuela. Bote lá meu e-mail junto lá, por favor. Vamos abrir, então, as câmeras para tirar uma foto, registrar esse momento. Pode ser? Quem puder, vai ser muito bem-vindo a gente poder tirar essa foto. Então, pela Colocar em esperança, a gente prática o segue. trabalho da Rosângela, né, que fala a humanização por meio da tecnologia. Exatamente, isso mesmo. Então, sintam-se todos abraçados, porque a presença do ser humano, né, um próximo ao outro, é muito bom. E, de certa forma, a tecnologia, ela tem esse poder, né, de aproximar, porque nem no nosso dia a dia, que é muito difícil você conseguir se aproximar de todas as pessoas que você deseja. Mas a tecnologia veio para facilitar isso, né? Olha só, vê se eu ia poder estar em Minas, em outros lugares, né? E olha, nós estamos todos juntos nesse momento. Muito bem, gente. Gente, muito Maíra, obrigada. Oi? Diga, Lucelma. Só reforçar que todos façam seus registros na lista de frequência. Está aí no chat. Muito importante, obrigada, Lucelma, por lembrar. Essa lista vai ser que vai propiciar a participação a certificação de participação e de apresentação. Então, por favor, não deixem de preencher, tá bem? Muito bem, gente. Foi uma manhã /tarde, depende de onde vocês estão, linda. E, por favor, não deixe de acompanhar a apresentação, as outras apresentações. A gente tem uma programação muito rica. Muito obrigada por essa manhã de trocas. Um abraço para vocês todos. Todos de bom para nós. Nos vemos muitas vezes. Obrigada a todos. Maiara, você fica um pouquinho aí? Sim, fico sim. Só um instantinho para a gente... Sim, sim.